Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim aqui trazer para vocês a apresentação do robô que a gente está lançando, tá? O nome dele é Expert e esse robô é de operação no mini índice, tá? Ele opera no gráfico de 5 minutos, faz no máximo 2 operações por dia, tá? Além disso, pessoal, o nosso robô, ele não faz preço médio, tá? Ele não faz gale, ele opera com stop e alvo. Pegou o stop, estopou, pegou no alvo, é gain e acabou, tá? O máximo que ele vai buscar por dia são 2 operações de gain ou uma de loss, o que acontecer primeiro, tá bom? Bom, pessoal, sobre as métricas do robô, ele vai buscar sempre 250 pontos por operação, ou seja, vamos dizer que um contrato, só para exemplificar, um contrato eu vou buscar 50 reais e eu vou fazer 2 operações, ou seja, eu vou buscar 100 reais no dia. Para o loss, eu vou trabalhar com loss um pouquinho maior, então eu vou trabalhar com loss de 100 reais no dia. Então, no dia, o gerenciamento ele é de 1 para 1, o que eu busco e o que eu aceito tomar de loss. Na operação, o gain e o loss eles são diferentes. Então, eu busco 250 de gain ou 500, dependendo da situação, 750 pontos de loss, tá bom? Isso tudo vai estar plotado no gráfico, vocês vão conseguir ver bonitinho, beleza? Então, vou falar com vocês sobre os resultados que a gente está tendo aí com o robô, tá? Aqui, pessoal, esse resultado é para uma conta contendo 4 contratos, tá? Já vou falar com vocês também sobre qual é o capital para operar esses 4 contratos. Deixa eu só ampliar aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Acho que assim tá melhor. Deixa eu melhorar um pouquinho mais aqui. Mais um pouquinho ainda dá pra melhorar. Beleza. Eu acho que assim vocês conseguem ver bem, né? Bom, gente, então isso daqui é para um capital de 4 contratos. Deixa eu ir escrevendo aqui. Então, isso daqui, gente, é para um capital de 4 contratos. Quatro contratos, tá? Coisas importantes. 4 contratos, você vai operar de 10 mil reais, que seria 2,5 mil por contrato, até a gente recomenda aí 20 mil reais, tá? De 10 a 20 mil reais. Lógico que, né? Qual que é a diferença entre os dois? O resultado é igual? O resultado é igual. A diferença é que em um você vai estar mais exposto, e em outro você vai estar menos exposto, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre os robôs. Isso daqui, então o nosso é o Expert, o padrão e o Max V2 são alternativas que a gente tem, mas que a gente percebeu que não vale a pena, tá? O Max V2, nesse caso aqui, ele tem uma variação, apesar de ele ter mais meses de loss, ele tem menos variação de capital, porque ele não aumenta a mão, tá? E de novo, gente, ele não faz gale, tá? Vai ter um momento que vai aparecer ali, mas eu vou explicar bonitinho para vocês, não vai ter dúvida, tá? Então, o nosso robô Expert, para esse capital, ele conseguiu aí no mês de janeiro fazer 4.800. Bom, tá todo o resultado aqui, né? Aqui, gente, considerando o capital de 0 para iniciar, tá? Então aqui ele já plotou do primeiro mês e assim vão somando-se os meses aí para frente, tá? Então cada mês aí a gente teve um resultado bem interessante. Teve meses que são em negativo. Gente, o robô dá loss. Se tiver algum robô para vocês que não dá loss, é muito complicado, né? Então a gente trabalha com dias de loss, dias de gain, semanas de loss, semanas de gain, meses de loss e meses de gain. Vocês percebem que é um ou outro mês, mas às vezes a pessoa, vamos dizer que, comecei a investir lá em junho,
Peguei o pior mês do ano para investir, ou em março. Então, em março ele começou, deu R$100, não pagou nem as taxas. Em abril deu R$108, não pagou nem a taxa. E aí depois o cara desiste, aí vem um mês desse. Aí, ou ele entra em junho, toma 2.326 aí de prejuízo, mais as taxas vai para mais de 2.500, o cara acaba desistindo, né? Então entendam no que tem um longo prazo, tá? E aqui, gente, eu fiz um levantamento de cada mês, tá? Porque essa planilha ela acaba somando, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a planilha de outubro. Outubro, eu acho que é o primeiro mês. É, outubro. Vamos lá, outubro. Então, como que funciona? Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Como que funciona o nosso robô? Então, é o seguinte. Vamos dizer que o primeiro dia foi loss. Então, eu vou entrar nessa sequência de losses aqui, ó. Estou com 4 contratos, que a minha base é 4 contratos. Tudo bem? Se eu perder de novo, eu vou continuar com 4. Se eu perder de novo, eu vou continuar com 4. Se eu perder de novo, eu vou para 8 contratos. Eu dobrei a mão, mas eu não quero que vocês tenham esse pensamento. Eu somei uma vez a mão. Se eu perder de novo, eu vou para 12 contratos, ou seja, eu somo novamente mais uma vez a mão. E depois eu vou mantendo em 16. É muito, a gente não tem estatística de mais de 7 dias de game, mas se você seguir a recomendação de capital, mesmo batendo 16 contratos e tomando loss, é muito difícil você sair no prejuízo, tá? Assim, durante um ano, logicamente, né? No longo prazo, tá? Agora, no game, pessoal, o que a gente faz? Então, começa com 4 contratos, tá? Depois a gente vai para 8, depois a gente vai para 12 contratos, depois a gente vai para 16 contratos, depois a gente volta para 12, abaixa para 8 e volta para 4 e mantém 4 até finalizar. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, por que a gente faz isso? Uma característica do nosso operacional é sequências de dias de gain. Ou seja, às vezes a gente acerta 10 dias de gain na sequência, 7 dias de gain na sequência. Quando que vai acontecer isso, Bruno? Eu não sei. Mas eu tenho que entender que essa é uma característica da minha estratégia e eu posso aproveitar isso, tá? Percebam que, no caso lá, tem vezes que a gente vai tomar stop alavancado e tem vezes que a gente vai tomar stop e ficar tranquilo, tá? Então, deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Vamos lá, outubro. Bom, comecei o mês, tive um loss, então eu venho para a sequência de loss. No segundo dia, eu tive um gain. Se eu tive um gain, eu vou iniciar aqui, ó, 4 contratos. No outro dia, quer dizer, o primeiro dia, o gain, a gente estava no loss, então aqui eu tive um gain. E aqui eu vou descer para cá. Então, eu tive o primeiro gain. Então, ó, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Mão, 4 contratos. Aí eu tive um gain, estava no loss, tive um gain de novo, ou seja, eu vou para 8 contratos no próximo dia. E aí o que aconteceu? Eu tive mais um gain, olha lá. Tive mais um gain de R$768. Show. Subi para 12 contratos, tive mais um gain. Subi para 16 contratos. Aqui, gente, eu tive um gain mais um loss parcial, tá? Devido ao histórico, o que eu resolvi fazer? Resetar. Então a gente recomendou que se resetasse o robô, ou seja, voltasse para 4 contratos. Que não é o ideal, né? Porque os próximos dias foram gain e é o que a gente tem de estatística aí. Era para ser até melhor do que foi, tá bom? Então, a gente vai seguindo sempre essa sequência. Começou a ganhar, a gente vai aumentando a mão. E esse aumento de mão, ele parece muito com Soros, que é arriscar aquilo que você já ganhou, deixando uma parte do lucro que você já tem reservado. Então, vamos lá, só para entender, deixa eu explicar para vocês, ó. Se eu ganhar um dia, eu tenho 4. Se eu ganhar 2 dias, eu tenho 8. Se eu ganhar um dia e perder um dia, eu vou para 0. Vamos pensar em um contrato, tá? Então, 1 no primeiro dia, 1 no segundo dia. Agora, se eu pegar 1 no primeiro dia e menos 1 no segundo, eu zerei. Então, nesse caso aqui,
eu vou ter um resultado de 2 nesse de cima, e no de baixo eu vou ter um resultado de 0. Tá? Então, aí vamos dizer que eu tive 2 dias de gain. Então aqui eu vou bater 2 contratos. Se eu tomar o loss, eu vou para 0. Tá? Então, e aqui, se eu der gain, eu vou para 4, né? E se eu der loss, eu vou para 0. Aumentei a mão de novo, eu vou para 3. Se der gain, eu vou para 7. Se der loss, eu vou para 1. Aqui já começa a ficar interessante, porque eu já não devolvo mais tudo. Devolvo só uma parte. Se eu ganhar de novo, eu vou para 4. Tá? E se eu perder com 4, então eu tenho 2, mais 2, 4, mais 3, 7, menos 4, 3. E aqui eu vou ter 11. Então, mesmo que eu tome loss alavancado, não é como se eu estivesse arriscando um dinheiro que eu não tenho. O Gale, por exemplo, que eu vou multiplicando a mão. Não, aqui a gente soma. É para conseguir um resultado mais linear e não exponencial. Porque o exponencial ele é para cima e para baixo também. Então, aí, gente, passou essa etapa de alavancagem, eu vou para 3 contratos. Se eu ganhar com 3, eu vou ficar com 14. E se eu perder com 3, eu vou ficar com 11. Aqui já começa a ficar interessante, né? E aí, se eu ganhar com... De novo, eu vou baixar a mão para 2. Eu vou ficar com 16. E aqui, eu vou ficar com 12. Opa. Aqui eu vou ficar com 12, tá? Então, gente, a estratégia é basicamente essa. E aí a gente cria algumas estratégias que são para pessoas que falam, não, cara, eu não consigo tomar loss alavancado. Às vezes a gente acaba se alavancando mais na perda e não no gain, né? Então, o ideal é que a gente ache uma estratégia que seja interessante para você. Então, no caso do Max V2 ali, ele vai aumentar a mão a cada 2 dias de loss. Né? Se ele tiver 2 dias de loss, ele vai aumentar a mão, mas ele não vai aumentar mais, ele vai chegar em 2 vezes e pronto. E no gain, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai manter a mão limpa, ele não vai aumentar a mão. Tá? Então, a ideia é, tomei loss, deu gain, eu recupero tudo. E aí, o saldo de gains que eu tiver no mês vai ser o valor que eu vou fazer aí, tá bom? Então, gente, basicamente o que a gente tem é isso daí. O robô, ele faz uma quantidade interessante, então a média que a gente tem hoje é de R$ 578,44 por contrato, frente aos outros que alavancam menos ou que alavancam mais no loss, dá mais do que o dobro, né? Tá? Então, assim, no final das contas, essa alavancagem no começo ela dá uma sensação ruim, mas depois você entende que é parte do processo, tá? Eu falo porque eu também sofri com isso. Tá? Então, assim, ainda temos mais alguns dias no mês, aí, mais uma semana, basicamente. Pode ser que o resultado melhore, pode ser que o resultado piore, tá? Se a gente acertar uma semana de gain aqui, direto, a gente consegue melhorar expressivamente esse resultado. Mas, se for uma semana de loss, a gente vai diminuir um tanto ali, mas não vamos tomar um prejuízo tão ruim, tá? Ó, novembro, para as outras estratégias, ela tá bem ruinzinha até, né? Então, a gente tá um pouquinho pra frente e tá tudo certo, beleza? Bom, gente, o robô a gente vai lançar aí no começo de dezembro, tá? A ideia é lançar em dezembro. Caso eu consiga liberar a licença antes, já vou liberar ele pra vocês agora, no final de novembro, tá? Então, a gente vai conseguir lançar pra vocês uma demo. Tá? Vou fazer o cadastro e tal. Serão 5 vagas. Uma demo para você conseguir operar aí 7 dias. Tá? Você pode operar em conta real, pode operar em conta simulador, da forma que você preferir. Então você vai poder usar 7 dias de licença. Posteriormente a isso, a gente vai fazer o lançamento do robô de fato. E mediante esse lançamento, a gente vai liberar a licença anual. Tá? Então, para esse primeiro lançamento em dezembro, a gente vai ter um preço especial,
tá? Ano que vem a gente sobe esse preço e a tendência é subir um pouco mais. A gente fez uma pesquisa de mercado aí sobre os outros robôs e a gente percebeu que os robôs acabam fazendo preço médio e, assim, são lucrativos, pronto. Ele faz preço médio, ele faz Gale, só que acaba sendo muito mais caro do que o nosso. Então, a gente tá precificando aí. Fechou? Pessoal, lá no Instagram, Cat Trading, tá? Me segue lá, qualquer coisa. Ah, Bruno, eu quero saber mais sobre o robô. Me manda mensagem, tá? Tô à disposição para responder. As vagas são limitadas. Infelizmente não dá, porque eu preciso dar assistência para as pessoas. Então não posso liberar um monte de vaga infinita. Eu quero fazer um negócio com qualidade. Tá bom? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda mensagem para mim. Tamo junto e fui.